Graças a Deus, irmãos, estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro do profeta Isaías. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 25 está escrito: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados, e destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas em todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo, e estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Capítulo 26. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, e na cidade elevada humilha até o chão e derruba até o pó. O pé pisará os pés dos aflitos e os pastos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizestes em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm sido domínio sobre nós, porém por ti só nos lembraremos de teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagastes a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta nação, tu aumentaste esta nação, fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra,
Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá ao seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte o Leviantã, serpente veloz, e o Leviantã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia uma vinha de vinho tinto. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou o que se apodere da minha força e faça paz comigo? Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Feriu-o como feriu aos que o feriram? E o matou assim como matou os que foram mortos por ele? Comedida contendestes com ela, quando a rejeitastes, quando atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé, porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto, ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, e vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento, assim aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transborda, ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil vale será como o fruto temporão antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda à mão o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo, e por espírito de juízo para os que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absolvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo.
porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícias, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio de açoites passar, então sereis por eles pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição. Já o Senhor Deus dos exércitos, Deus dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está terminada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaça e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaça não se trilha com trilho, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 29, 30 e 31 do livro do profeta Isaías. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir.